Responde aí, pastor, sobre cobertura espiritual, paternidade espiritual e essas questões. Houve um despertar em mim nos últimos 2 anos, né? Eu acredito que todos esses assuntos na igreja evangélica eram praticados, são praticados e não questionados. A gente aceitou subjetivamente, mesmo que se a gente for à luz da palavra de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a gente não vai ter respaldo. E respondendo diretamente, gente, essa questão de cobertura espiritual, paternidade espiritual, é idolatria, é o resgate do papado. E não existe papa para a fé evangélica, porque a fé evangélica é fundamentada na herança dos reformadores. Então, a Bíblia diz no Novo Testamento que não existe nenhum mediador entre Deus e os homens. Então, se a gente diz que não existe fé cristã sem cobertura, sem paternidade espiritual, a gente está falando de papado. Jesus Cristo disse que Deus era o nosso Pai e que mestre só um que seria Ele. Existe pai na fé, como Paulo foi para Tito, como Paulo foi para Timóteo, na fé e não da vida, né? Porque hoje essa questão de paternidade e cobertura se tornou crachá para todo tipo de desmando e controle sobre a vida alheia. E aqui eu fecho o caixão dizendo, olha, em que nós podemos confrontar os católicos? Dizemos que eles não estão salvos porque adoram ídolos mortos e os nossos ídolos vivos. Como que a gente resolve isso aí? E alguém me enviou uma questão que o pastor dessa pessoa rejeitou essa minha fala de não existência de cobertura e principalmente dizendo que pastor tem autoridade, mas pastor não é autoridade. O meio neopentecostal usou erroneamente e usa erroneamente Romanos capítulo 13 para sustentar um contexto que não existe. Romanos 13 é para as autoridades civis, os magistrados, e não se aplica ao conceito de autoridade espiritual praticada no ambiente da fé. Um pastor possui a autoridade dada pelo Espírito Santo de Deus e pela palavra para o exercício do encargo, do ofício pastoral. Mas pastor não é autoridade, pastor é ovelha, pastor é servo. A palavra ministro, usada no Novo Testamento para os pregadores do Evangelho, é a palavra servo, menor, mordomo. A mesma empregada ali em Hebreus capítulo 1 para falar dos anjos. Olha o anjo! Aí o texto grego original usado dizendo que os anjos são espíritos ministradores. E essa palavra ministradores é a mesma palavra para ministros. Menor, servo, mordomo, diácono, serviçal de um propósito. Então, pastor não é dono de ninguém, não é dono da igreja, nem dono daqueles que foram redimidos pelo sangue de Jesus. Pastor é servo. E esse irmão procurou dizendo, meu pastor rejeitou sua fala com Hebreus 13, verso 17. Sede obedientes aos vossos líderes espirituais e submissos à autoridade que exercem, pois eles zelam por vós como quem deve prestar contas de seus atos, para que ministrem com alegria e não murmurando, porquanto dessa maneira tal ministério não seria proveitoso para vós outros. Está no texto. Mas gente déspota não consegue enxergar. Sede obediente aos vossos líderes espirituais e submissos à autoridade que exercem. Não é o mesmo que dizer a autoridade que são. Pastor não é autoridade, ele tem autoridade se é pastor, dada pelo Espírito Santo para a palavra para ministrar um serviço de edificação ao corpo de Cristo. Efésios, lembra lá Paulo dizendo? Concedeu os dons do ministério para a edificação do corpo de Cristo. Eles zelam por vós como quem há de prestar contas, ou seja, quem é verdadeiro pastor está prisioneiro de um propósito maior, não é dono do propósito, mas pertence a alguém a qual ele responderá e prestará contas pelo exercício daquele ofício. E eu encerro toda essa questão com a carta do apóstolo Pedro, 1 de Pedro, capítulo 5, verso 1. Suplico, portanto, aos presbíteros, ou seja, aos líderes, né? Se aplicam, presbítero é pastor, o bispo,
Então, eram as figuras de governo da congregação. Suplico, portanto, aos presbíteros que há entre vós, eu, que sou também presbíteros como eles, testemunho ocular dos sofrimentos de Cristo e certamente coparticipante da glória que há de ser plenamente revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que está sob o vosso cuidado, ou seja, rebanho de Deus, pastor não é dono de nada, rebanho de Deus que está sob o vosso cuidado e não sob o vosso domínio. Não por constrangimento, chantagem, sou seu pai espiritual, pequei, adulterei, menti, mas sou tua cobertura. Não por constrangimento, mas voluntariamente como Deus quer. Não por sorte da ganância. O pastor falou que tem que primiciar ele, dizimar, ofertar, investir em missões e primiciar obrigatoriamente aos pés dele. Mentira, ensino que não se sustenta biblicamente. Honra é uma coisa que se dá a todo pastor verdadeiro, mas eu honro quando eu quiser. Mas não tem honra obrigatória, não tem esse ensino doutrinariamente no Novo Testamento, não se estabelece. Se o teu pastor te obriga a isso, ele é um falso pastor e ele está enganando sua fé. Pastoreai o rebanho de Deus que está sob o vosso cuidado, não por constrangimento, mas voluntariamente, como Deus quer. Não de sorte da ganância, mas de boa vontade. Não como ditadores daqueles que vos foram confiados, mas tornando-vos exemplos do rebanho. Então, olha só, gente. Romântico e poético. Quer chamar pastor de pai? Não é doutrina, é poesia. Ele impactou tanto a tua vida, ele significa tanto para você, que você chama ele de pai. Beleza, mas isso não é doutrina, isso não é o que a Bíblia recomenda, isso é entre vocês dois, tá? Mas não elevem esse relacionamento como doutrina, estabeleça como uma verdade que existe cobertura, paternidade espiritual e por aí vai. Isso é restrito à experiência local de vocês, mas não é doutrina sobre todo o povo de Deus, tá bom? Deus abençoe.